Com certeza. Aqui está a história completa, transposta para o contexto brasileiro, substituindo todos os elementos russos, americanos por equivalentes brasileiros, mantendo a trama original, o comprimento e o tom da narrativa. Quando o banco ligou no 11º dia, eu já tinha parado de atender as chamadas de 3 números. O do banco, o da minha mãe e uma mensagem de voz da minha irmã que eu ainda não ouvi. Eu não os ignorei por mesquinhez. Eu os ignorei por clareza. Deixe-me voltar ao começo. Porque esta história não começa com um telefonema. Começa com uma planilha e com uma pergunta que eu vinha evitando por 5 anos. Em que ponto cuidar de alguém se torna financiar alguém? Eu não tinha resposta na época. Agora eu tenho. Deixe-me mostrar como a encontrei. Belo Horizonte, em outubro, tem uma qualidade de luz particular, fina e prateada. Como se o céu estivesse racionando algo. Era uma terça-feira, 6h40 e 7 da manhã. Eu sei porque verifiquei a hora 2 vezes antes de me sentar. É algo que eu faço, da mesma forma que algumas pessoas batem nos bolsos procurando as chaves. Minha mesa da cozinha continha 2 coisas. Uma xícara de café, puro, ainda quente demais para beber, e meu notebook aberto em 2 abas. A primeira aba era uma conciliação trimestral para um cliente que administrava 3 mês a partir de um antigo centro comercial em Contagem. A segunda aba não tinha nome. Eu nunca lhe dei um. Existia como planilha 2 a 5 anos, o que às vezes me parecia o rótulo mais honesto do meu apartamento. Abri a planilha 2 da mesma forma que a abria todo o primeiro dia do mês. Sem drama, sem cerimônia. Digitei os números de outubro. Aluguel da Cora. Seguro do carro da Cora. Mensalidade do curso da Cora. R. 5.500. O mesmo valor que vinha sendo há 3 anos, o que significava que o lançamento de outubro era exatamente igual ao de setembro, que era exatamente igual ao de agosto, que era exatamente igual a todos os meses, desde setembro de 2019. O total na célula B63 exibia R. 330 mil. Fechei a aba. Abri a conciliação do cliente. Comecei a trabalhar. O café já tinha esfriado quando me lembrei que não o tinha bebido. Envolvi a xícara com as 2 mãos. A cerâmica estava fria contra minhas palmas. Aquele peso específico, aquela temperatura específica. E algo naquilo me puxou de lado por um momento. Não para frente, de lado, para uma outra cozinha. 13 anos de idade. 3 semanas após o funeral do meu pai. A cozinha na Rua das Acácias, com o teto manchado de umidade e as cortinas amarelas que minha mãe vivia dizendo que ia trocar. A cadeira do meu pai ainda estava na cabeceira da mesa. Ninguém a tinha movido. Ninguém tinha discutido não movê-la. Ela simplesmente ficou. E todos nós nos arranjamos em volta do espaço vazio. E essa pareceu ser a primeira decisão que nossa família tomou sem ele. Minha mãe sentou-se ao meu lado. Não em frente, ao lado. Ela pegou minha mão. Seu aperto era mais firme do que eu esperava. Ela disse: "Agatha, você é a forte. Sempre foi. Igual ao seu pai." Cora tinha 3 anos. Estava na sala ao lado, assistindo a desenhos animados. Ela nem entendia o que era um funeral. Ela mal se lembraria dele. Eu tinha 13 anos. Eu entendia tudo. Minha mãe apertou minha mão e disse: "Preciso que você me ajude a manter esta família unida." Eu disse: "Tudo bem." Não me lembro se eu realmente quis dizer isso ou se apenas sabia que era verdade. Lembro-me de ter dito, e depois continuei a dizer-lo de todas as maneiras, exceto em voz alta. Por 24 anos, despejei o café frio na pia. Fiz uma segunda xícara. Saí para trabalhar às 7h04. No caminho, parei no apartamento 4B. Dona Elvira tinha 81 anos e um problema no quadril que dificultava subir escadas. Então, às terças, eu pegava o que quer que ela tivesse pedido. Esta semana, uma caixa de suco de laranja, chá de camomila e uma marca específica de aveia, não disponível no Carrefour mais próximo, mas disponível no que ficava perto do meu escritório. Ela abriu a porta de roupão, olhou para a sacola, depois para mim. "Você é uma menina de ouro, Agatha." Eu sorri. "Tenha um bom dia, Dona Elvira." No elevador notei, da maneira como noto as coisas, que ninguém me perguntava como estava sendo o meu dia. Não recentemente. Não há algum tempo. Eu não sentia ressentimento por isso. Era apenas um número sem título de coluna.
Saí para a manhã de outubro e caminhei até meu carro, a copa da Harmon. Associados tinha uma janela virada para o estacionamento e uma cafeteira que produzia o mesmo cheiro de plástico queimado há 3 anos. Sandra já estava lá quando cheguei às 11h30, esquentando algo no micro-ondas. Minha Bruna finalmente arrumou um emprego, disse ela, sem preâmbulos. Sandra dizia a maioria das coisas sem preâmbulos. Bruna era sua filha, 31 anos. Estava no plano de celular de Sandra desde 2019. Que bom, eu disse. Parei de pagar em fevereiro. Ela mexeu em sua marmita. Demorou até abril para ela perceber que podia se virar sozinha. Servi meu café. Ela gritou comigo por 3 semanas, disse Sandra. Sem maldade, disse que eu a estava abandonando, que não é assim que as mães devem agir. Ela deu de ombros uma vez, de forma econômica e definitiva. Depois ela conseguiu uma promoção. Pensei, isso é diferente. A situação da Cora é mais complicada. A Cora precisa de mais tempo. Eu vinha pensando em alguma versão dessa frase há 5 anos. Sandra pousou o garfo e me olhou com a franqueza branda que aplicava à maioria das coisas. Tem gente que só aprende a voar quando a gente para de aparar a queda, disse ela. E tem gente que só precisa saber que você sempre estará lá, para que nunca precisem descobrir do que são capazes. Ela pegou sua marmita e saiu. Fiquei parada perto da cafeteira. O cheiro de plástico queimado. O estacionamento através da janela. A quietude particular de uma terça-feira de outubro, quando nada ainda aconteceu. Voltei ao trabalho. Minha mãe ligou às 12h15 de uma quarta-feira. Eu estava no meu carro na garagem do prédio, comendo um sanduíche sobre uma folha de papel toalha, que é como o almoço se parece quando você já faturou 9 horas de trabalho antes do meio-dia. Atendi no segundo toque. Hábito. Agatha, minha filha, sua voz estava quente da maneira que ficava quando ela precisava de um calor específico, como o que sai de um forno um pouco antes de você abri-lo. Como você está? Bem, mãe. Ocupada. Claro. Uma pausa que não era realmente uma pausa. Então escuta. A Cora achou um apartamento. Um muito bom. Mais perto da faculdade, mais luz natural. O proprietário permite gatos. E você sabe que ela quer um há tempos. Mãe. E a única coisa é que o score de crédito dela ainda não está onde deveria. O que, honestamente, quem tem um bom score nessa idade e o proprietário está pedindo um fiador com crédito estabelecido, então eu estava pensando. Não. A palavra saiu seca e imediata, como um número que aparece quando você aperta Enter. Sem maldade. Apenas final. Silêncio na linha. Então, Agatha, eu nem vou ser fiadora de um contrato de aluguel para a Cora. Ela só precisa de alguém para. Eu sei do que ela precisa, mãe. A resposta é não. Ao fundo, ouvi um movimento. Depois a voz abafada da Cora, dirigida à minha mãe. O que ela disse? E minha mãe, cobrindo o telefone não muito bem. Me dá só 1 minuto. Esperei. Olhei para a coluna de concreto na frente do meu carro. Alguém tinha pichado B4 nela com estêncil amarelo. Nível B, vaga 4. Eu estacionava exatamente neste lugar há 2 anos. E nunca tinha notado o estêncil até aquele momento. Minha mãe voltou à linha. Sua voz tinha mudado, ainda quente, mas com algo por baixo agora, como o som de uma tábua de assoalho quando não há nada sólido embaixo dela. Eu simplesmente não te entendo às vezes, Agatha. A Cora é sua irmã. Ela está tentando. Ela só precisa de um pouco mais de tempo para se firmar. E não é como se estivessem te pedindo para dar algo a ela, apenas para colocar seu nome. Meu nome não é nada, mãe. Outro silêncio, mais longo. Então baixinho, com o cansaço particular que ela aprendeu a usar como uma ferramenta. Você só pensa em si mesma. Sabia? Fiquei com aquilo por um momento. Não porque doeu, porque eu queria ser precisa sobre o que ia dizer a seguir. Falo com você mais tarde, mãe. Desliguei a chamada. Coloquei o telefone no banco do passageiro. Olhei para o estêncil B4. Quero ser precisa sobre o que senti naquele momento. Não raiva, nem mesmo satisfação. Algo mais frio que ambos. Algo que pareceu, pela primeira vez em 5 anos, como precisão. Fiquei sentada naquela garagem por 8 minutos. Sei porque observei o relógio no meu painel. Então peguei meu telefone e abri o aplicativo do banco. A lista de débitos automáticos estava lá, como sempre esteve. Como algumas coisas são tão familiares que deixam de ser registradas como uma escolha. Aluguel da Cora,
Pagamento para o Itaú R. Sandian Ling Ling Ling. I'm. Is. Olu. By. W. So. ID. 1. I am. Naum. Oda. Verse. Hausa. Of. Yura. 06. End of chapter 9. 2. Sipule. I. Odao. Moruvent. Var. Hi. Id 0. O. 100C. Azit. Horizao. Awil. Boses. Olk. 1-4. This is Avao. 3000 porm. E. S. Seguro do carro da Cora. Porto Seguro. R. 400 por mês. Mensalidade do curso da Cora. PUC Minas. R. Ardian Yilingling. Of. Ins. Asso. Voz. Moçan. 1. 2100 porm. E. S. R. Wudian Wulingling. O mesmo número todo mês por 60 meses. Olhei para ele por 30 segundos. Então comecei a cancelar, linha por linha. O aplicativo me pedia para confirmar cada cancelamento, o que eu fiz, que é o tipo de decisão de design que parece uma formalidade até o momento em que deixa de ser. Cancelar, confirmar, cancelar, confirmar, cancelar, confirmar. Coloquei o telefone no banco do passageiro. Olhei pelo para-brisa para a estrutura de estacionamento, o concreto, as linhas amarelas, a luz fluorescente que piscava no final da fileira há tanto tempo quanto eu podia me lembrar. Dei partida no carro, voltei para o escritório. Faturei mais 4 horas antes das 5 da tarde. Naquela noite, fiz massa caseira, o que eu não fazia há mais tempo do que podia contar. Fiquei no fogão mexendo e não pensei em muita coisa. Coloquei um lugar na mesa, coloquei meu telefone virado para baixo no balcão, sem drama. Apenas porque eu não precisava dele perto de mim. Eu comi. Eu podia sentir o gosto da comida. Isso parece uma coisa pequena. Não era. O apartamento estava silencioso de um jeito que não estava há muito tempo, e eu sentei com aquele silêncio e tentei identificar do que era feito. Não de vazio, algo mais. A textura específica de um cômodo onde nada ainda é devido. Lavei o prato, fui para a cama, não liguei de volta para minha mãe. Não ouvi a mensagem de voz que a Cora deixou às 20h43. Eu não a ouviria por 11 dias, e até lá não importaria mais o que dizia. No terceiro dia, Cora deixou uma mensagem de voz. Ouvi uma vez. De pé na minha cozinha às 7 da noite, ainda de casaco, com as compras no balcão, sua voz era cuidadosa, ainda não irritada, ainda no registro da confusão. O jeito que uma pessoa soa quando está tentando deixar uma porta aberta, caso tenha interpretado algo errado. Oi, Agatha. Então, fui pagar meu aluguel e está dizendo que o débito automático não foi efetuado? O que é estranho. Tenho certeza que é só alguma coisa do banco. Mas você pode verificar aí do seu lado e me avisar? Preciso resolver isso até sexta-feira. Ou tem multa, então? Uma pausa. Então, mais suave. Obrigada. Ouvi uma vez. Pousei o telefone. Tirei o casaco. Guardei as compras, item por item, na ordem em que saíram da sacola. Ovos na segunda prateleira. Leite ao lado. O queijo bom, do tipo que comprei para mim. Mas ninguém na gaveta da esquerda. Então me sentei à mesa da cozinha. Abri meu notebook. Abri um novo documento. Não a planilha 2. Não o arquivo do cliente. Algo completamente novo. Uma página em branco sem histórico. Digitei dia na célula A1. Olhei para aquilo por 3 segundos. Então fechei o notebook. Porque algumas coisas não precisam ser rastreadas. Porque o rastreamento tinha sido o problema. Ou parte dele. Porque uma mulher que manteve registros por 5 anos pode reconhecer, quando finalmente presta atenção, a diferença entre documentação e devoção. E isso, o que quer que fosse, nem precisava de um título de coluna. Não liguei de volta para a Cora. Fiz o jantar. Fui para a cama antes das 10. Dormi sem acordar uma única vez, o que não acontecia há mais tempo do que eu conseguia me lembrar, e que me pareceu pela manhã um dado digno de nota, mesmo que não houvesse mais planilha para colocá-lo. No 5º dia, minha mãe ligou. Eu estava lavando a louça do café da manhã quando o telefone se acendeu no balcão. Observei-o tocar da mesma forma que se observa um semáforo mudar de cor, notando, tomando uma decisão. Deixei ir para a caixa postal.
Então coloquei o telefone virado para cima, abri a torneira e continuei lavando. A mensagem dela tocou no viva voz enquanto eu trabalhava. Primeiro um suspiro deliberado, do tipo que exige controle da respiração, e depois a voz dela, mais baixa que o normal, em um tom para soar cansada em vez de irritada. Agatha, a Cora diz que algo deu errado com os pagamentos de novo. Ela está preocupada com o aluguel. Você sabe como ela fica quando está estressada. Só me liga de volta quando tiver uma chance. Isso é importante para mim. Espero que você saiba disso. A água estava correndo. Aumentei um pouco o fluxo, não o suficiente para abafar a voz dela, o suficiente para colocar alguma distância entre a voz dela e o lugar onde eu guardava as coisas que importavam. Ouvi cada palavra. Ouvi o suspiro, o tom e a palavra de novo que estava fazendo mais trabalho do que parecia. Ouvi você sabe como ela fica, o que eu de fato sabia, e era exatamente esse o ponto. Terminei a louça, sequei as mãos, não liguei de volta. Há algo que as pessoas não te contam sobre ficar em silêncio com alguém que espera barulho de você. Elas esperam o barulho da mesma forma que esperam a gravidade como um dado, como uma lei, como algo que simplesmente é. Quando o barulho para, elas não pensam imediatamente. Ela tomou uma decisão. Elas pensam, houve um erro, um problema técnico, algo deu defeito. Leva um tempo para que a ausência seja registrada como uma escolha. Minha mãe e a Cora ainda estavam na fase do defeito. Eu sabia que não duraria. No 7º dia, Sandra me parou na copa. Você fez algo diferente, ela disse. Ela estava me olhando da mesma forma que as pessoas olham para um cômodo depois que os móveis foram rearranjados. Algo tinha mudado, mas os detalhes ainda não estavam claros. Diferente como? Não sei. Ela me estudou. Seu cabelo? Meu cabelo está o mesmo. Ela serviu seu café. Você parece diferente. Considerei isso. Cancelei uma assinatura, eu disse. Qual? Várias. Ela me olhou por cima da borda de sua xícara. Algo passou por seu rosto, não exatamente reconhecimento, mas seu primo em 1º grau. Então ela assentiu uma vez e voltou para sua mesa. E foi isso. Fiquei na copa por um momento depois que ela saiu. O cheiro de plástico queimado da cafeteira. A janela virada para o estacionamento. A qualidade particular de uma quarta-feira de outubro que parecia, pela primeira vez em muito tempo, minha. Eu não tinha sido vista daquela maneira, da maneira como Sandra acabara de me olhar há mais tempo do que eu podia contar. Não quero dizer observada. Eu era observável. Eu aparecia. Eu entregava. Eu era a pessoa para quem o cliente ligava quando os números não batiam. A pessoa em quem Dona Elvira confiava para seu chá de camomila. A pessoa em quem minha mãe confiava desde a cozinha na Rua das Acácias. Eu era vista da maneira como as coisas úteis são vistas, com gratidão e sem atenção. Isso era diferente. Sandra tinha olhado para mim e notado que algo havia mudado. Ela não me pediu para explicar ou reverter. Ela apenas notou. Da mesma forma que se nota o tempo. Voltei para minha mesa. Faturei 6 horas. Às 17h30, dirigi para casa pela cidade sob a luz do final da tarde, que em outubro chega em um ângulo que faz tudo parecer brevemente que valeu a pena. E liguei o rádio, em vez de repassar as tarefas da semana na minha cabeça, o que não era algo que eu normalmente fazia. E notei que estava fazendo isso, e continuei fazendo o mesmo assim. Em casa, fiz um caldo de verdade, não do tipo enlatado com legumes frescos, do tipo que leva 1 hora, do tipo que eu não fazia desde antes de conseguir me lembrar o que desde significava. Fiquei no fogão, mexendo e observando o vapor, e deixei o apartamento se encher com algo que cheirava a esforço deliberado, como uma pessoa escolhendo se alimentar de propósito. Meu telefone tocou 2 vezes naquela noite. Minha mãe às 8, Cora às 9h12. Eu estava lendo quando ligaram. Deixei ir para a caixa postal. Não ouvi as mensagens naquela noite. O que eu tinha começado a entender lentamente, imprecisamente da maneira como o entendimento tende a chegar quando você não o está forçando, era isto. Eu passei 5 anos me tornando disponível, não no sentido emocional, embora isso também, mas no sentido literal, operacional. Meu telefone estava sempre ligado, minha conta estava sempre acessível, meu nome estava em formulários, eu era um recurso com uma página de contato que nunca tinha sido retirada. Retirar, lá não foi. Ao que parece, um ato dramático. Foi silencioso.
Foi uma série de pequenas não-respostas seguidas, cada uma um pouco mais fácil que a anterior. A forma como os juros compostos funcionam ao contrário, não mais rápido, apenas mais constante. No 7º dia, eu não tinha retornado nenhuma chamada, não tinha respondido a nenhuma mensagem. Eu não tinha voltado atrás. Terminei o caldo. Lavei a panela. Sentei-me perto da janela por um tempo e observei a rua abaixo. A escuridão de outubro se instalando ao redor dos postes de luz. E pensei no que Sandra havia dito 5 dias atrás. E tem gente que só precisa saber que você sempre estará lá. E revirei aquilo na cabeça da maneira como se revira algo quando ainda não se tem certeza se é uma pergunta ou uma resposta. Fui para a cama às 10h15. Dormi direto até às 6. Dia 8. Dia 9. Os números continuavam correndo, mesmo sem uma planilha. No 9º dia, dirigi até o Carrefour e não entrei. Estacionei no pátio às 18h45. Encontrei uma vaga perto do retorno dos carrinhos. Como sempre, fazia perto o suficiente para ser prático, longe o suficiente da entrada para que ninguém batesse a porta no meu carro, e desliguei o motor. E então fiquei lá, não por causa de nada. Não houve telefonema, nem notícia, nem momento de crise. Eu tinha uma lista na cabeça: massa, azeite de oliva, os tomates bons, se tivessem, papel toalha. Eu tinha tempo. O supermercado estava a 20 metros de distância. Fiquei sentada no carro, olhei para a entrada e não me movi. O estacionamento do Carrefour às 18h45 de uma quinta-feira de outubro não é um lugar sobre o qual alguém já tenha escrito. A luz é o branco amarelado dos tubos fluorescentes lutando contra a escuridão precoce. Carrinhos de compras derivam informação solta perto do canteiro central. Uma mulher à minha frente carregava sacolas retornáveis em um Fiat Argo enquanto sua filha, talvez de 6 anos, se balançava na alça do retorno de carrinhos e cantava algo particular para si mesma. Observei tudo isso e pensei: não tenho ideia de quem eu sou quando não estou resolvendo o problema de outra pessoa. Não como uma realização dramática, não como algo que chegou com peso ou música, mas da maneira como você percebe, no meio de uma frase, que pronunciou uma palavra errada a vida inteira, uma correção silenciosa e interna, sem público. Olhei para o meu próprio rosto no espelho retrovisor. Eu fazia isso com pouca frequência, por princípio, da mesma forma que fazia a maioria das coisas que não tinham um propósito operacional claro. Meu rosto parecia o mesmo de sempre. 37 anos. Cabelo que precisava de um corte. A expressão particular que eu aparentemente usava quando não estava executando nenhuma expressão particular, a qual percebi, olhando para ela, que nunca tinha prestado muita atenção. Tentei pensar na última vez que fiz algo que não estivesse de alguma forma conectado à necessidade de outra pessoa. A aveia para Dona Elvira, a conciliação trimestral para o cliente de contagem, as ligações de terça para minha mãe, as transferências no primeiro dia de cada mês, o aval no financiamento do carro há 3 anos, que eu fiz sem que me pedissem 2 vezes, porque o crédito da Cora não estava onde precisava estar, e o pedido fazia um certo tipo de lógica. A mesma lógica que todo pedido fazia. A lógica que dizia: você pode, então você deve. Fiquei sentada no estacionamento por 11 minutos. Sei porque o relógio no meu painel me disse. Então entrei e comprei exatamente o que eu queria. Não o que a lista dizia, eu tinha esquecido a lista. Comprei os tomates bons e a massa cara, e uma garrafa de vinho que eu queria experimentar há 3 meses e um buquê de flores, porque o balde delas perto da entrada estava lá, e eu nunca tinha comprado flores para mim mesma em um supermercado, e parecia um dia apropriado para começar. Dirigi para casa. Cozinhei. Às 14h37 atendi o telefone. Eu estava na minha mesa. Tinha sido uma manhã tranquila e eu estava terminando uma conciliação que estava indo bem. É a Agatha Sutton, uma voz profissional, agradável, lendo de algum lugar. É ela mesma. Aqui é do Banco Bradesco, ligando a respeito de uma conta de financiamento de veículo terminada em 4.471. Estamos registrando um pagamento em atraso, e a senhora consta como fiadora no contrato. Então estamos entrando em contato. Acho que o senhor ligou para o número errado, eu disse. Encerrei a chamada. Pousei o telefone. Olhei para a minha tela. Quero ser precisa sobre o que aconteceu nos 30 segundos seguintes. Não satisfação. Satisfação teria sido quente demais para o que foi.
algo mais frio. A sensação específica de dizer uma coisa verdadeira de forma tão limpa que não exigia nenhum acompanhamento. Eu disse número errado e desliguei. E então fiquei sentada muito quieta por um momento, porque percebi que essa frase era exatamente o que eu vinha dizendo a mim mesma por 5 anos. Número errado. Conversa errada. Versão errada de quem eu deveria ser. Aquela versão era a que costumava atender. Abri um navegador e digitei: como remover-se como fiador de financiamento de veículo. Li por 12 minutos. A notícia não era conveniente, mas era clara. Remover um fiador exigia que o devedor principal refinanciasse o empréstimo em seu próprio nome ou que o empréstimo fosse pago integralmente. Poderia levar de 60 a 90 dias, no mínimo. Exigia a cooperação da Cora, o que não era garantido. Não era impossível. Era apenas trabalho, e um trabalho que eu podia contabilizar. Abri o aplicativo de notas no meu telefone e digitei: remoção de fiador, pesquisar financeiras. Contatar Bradesco na segunda. Criei um lembrete. Então voltei para a conciliação. Às 5 da tarde, arrumei minhas coisas e peguei o elevador para o saguão. Havia uma coisa que eu tinha aprendido sobre informações difíceis ao longo dos anos, trabalhando com números que não fechavam. O primeiro passo era sempre obter o número real, não o aproximado, não o estimado, não aquele que você estava evitando olhar. O número real. Uma vez que você o tivesse, você podia planejar. Antes de tê-lo, você estava apenas carregando peso sem saber a carga. 60 a 90 dias. Tudo bem, eu tinha carregado R$ 5.500 por mês por 60 meses. Eu podia lidar com 90 dias. No 13º dia, minha mãe ligou do estacionamento do meu prédio comercial. Eu estava na minha mesa quando a chamada chegou, não no saguão, não no elevador, na minha mesa de verdade, no quarto andar. Ela ligou de lá de baixo, o que era algo que ela tinha feito 2 vezes antes na minha vida. Uma vez quando meu pai morreu, outra vez quando ela teve um susto de saúde e dirigiu 40 minutos para me contar pessoalmente, em vez de dizer ao telefone. Nas 2 vezes, eu desci. Ela disse: Agatha, estou aqui embaixo. Desce para falar comigo. Olhei pela janela. O carro dela estava na seção de visitantes. Primeira fileira. Ela estava no banco do motorista. Eu podia ver a forma dela através do para-brisa, a postura específica que ela tinha quando estava esperando para estar certa sobre algo. Olhei para ela por um momento. O céu de outubro atrás da estrutura de estacionamento. As linhas amarelas no asfalto. A luz fluorescente na extremidade distante que piscava desde o início do ano e que ninguém tinha consertado, e que eu tinha parado de esperar que alguém consertasse. Eu disse: estou no meio de uma coisa, mãe. Te ligo mais tarde. Eu não liguei para ela mais tarde. Mais tarde, o que eu entendi, sentando-me de volta à minha mesa e retornando a planilha à minha frente, foi que existe uma diferença entre ausência e abandono, e que a diferença é interna. Ela vive na intenção da pessoa que parte, não na experiência da pessoa que fica. Minha mãe tinha dirigido 40 minutos para sentar no meu estacionamento. Isso era real. Isso importava para ela. E eu ainda assim não desci, porque descer teria significado mais uma negociação em uma linguagem que eu não estava mais disposta a falar. A conciliação fechou na primeira tentativa naquela tarde. Quase sempre fechava. Eu era boa nisso, encontrar o número que explicava a lacuna, nomear o que estava faltando, fechar a conta. Eu estava começando a entender que era boa em outras coisas também. No 15º dia, minha mãe parou de ligar. Não para sempre, eu sabia disso. Da mesma forma que se sabe certas coisas sem precisar de provas, como um contador sabe que uma coluna que ainda não foi conciliada não é uma coluna que desapareceu, mas por 4 dias ela ficou em silêncio. Sem ligações às 7h15, sem mensagens de voz ao meio-dia, sem mensagens de texto às 9 da noite que começavam com só para saber como você está e terminavam com algo que não era apenas para saber como eu estava. 4 dias de nada. Cora mandou uma mensagem de texto. Dia 16, às 11 da manhã. Acho que agora sabemos onde estão suas prioridades. Eu li. Coloquei o telefone no balcão da cozinha. Olhei para ele da mesma forma que se olha para um extrato que já foi revisado e não precisa ser revisado novamente. Isso foi tudo. No 15º dia, fui correr. A primeira vez em 2 anos eu sabia o número exato, porque a última vez tinha sido em outubro do ano anterior,
Uma única tentativa que durou 14 minutos antes que meu joelho direito me lembrasse de uma decisão que tomei nos meus 20 anos. Desta vez não pensei no meu joelho. Coloquei os tênis que guardava no fundo do armário, saí para a manhã de outubro e corri. Belo Horizonte em meados de outubro. Cedo, antes que a cidade se comprometesse totalmente a acordar. A luz entra baixa e o ar é fresco sem ser frio. E as folhas estão fazendo o que fazem em outubro, que é cair de uma forma que parece intenção, não decadência, exatamente, mas como uma decisão sendo tomada em câmera lenta. Passei correndo pela cafeteria na Savassi, que eu queria experimentar há 8 meses, pelo parque de bolso no final da rua Clementina, onde 2 senhores mais velhos jogavam xadrez na mesa de concreto, de jaqueta, sem pressa. Passei pela escola primária com sua cerca de arame e as marcas de mãos pintadas em vermelho, amarelo e azul, correndo ao longo do muro da frente. Corri por 26 minutos. Sei porque olhei no meu relógio quando voltei para o meu prédio. O que também é algo que eu faço, anoto o número, arquivo em algum lugar. Parada do lado de fora do meu prédio, respirando com dificuldade, tentei identificar o que estava sentindo. Não exatamente felicidade. Felicidade é redonda e quente e tende a se anunciar. Isso era algo mais estrutural, a sensação de ter usado uma coisa corretamente, de ter sido do tamanho certo para o recipiente em que me coloquei. Subi, tomei banho, fiz café. Sentei-me perto da janela, observei a rua e pensei, pela primeira vez sem ressalvas, talvez isso tenha acabado. O pensamento teve uma textura diferente do que eu esperava. Não triunfo, mas como uma auditoria que voltou limpa, o alívio é real. Mas o que significa, principalmente, é que você pode passar para a próxima coisa. Eu tinha uma próxima coisa, várias. A remoção do fiador estava em andamento. Falei com alguém no Bradesco na segunda-feira. Eles me explicaram os requisitos de refinanciamento e eu enviei as informações para o e-mail da Cora sem comentários. Apenas os detalhes encaminhados e as palavras "isso precisará acontecer". Eu nem sabia se ela agiria sobre isso. Isso não era, estritamente falando, mais meu problema. Eu tinha feito o que podia do meu lado. O resto era uma aritmética que ela teria que resolver sozinha. Por 4 dias, li à noite. Experimentei a cafeteria na Savassi. Liguei para Dona Elvira em uma quinta-feira só para saber como ela estava. Não porque ela me pediu. E conversamos por 22 minutos sobre sua filha em Salvador, sobre um programa de TV que eu nunca tinha visto e sobre o jeito certo de fazer pão de queijo do zero que, aparentemente, eu vinha fazendo errado a vida inteira. Fui dormir quando estava cansada. Comi quando estava com fome. Foi no 19º dia que minha mãe mandou mensagem. Ela tinha tentado ligar 2 vezes naquela tarde. Uma às 3, outra às 5h15. Eu deixei as 2 chamadas passarem. Eu estava no meio de algo às 3 e estava fazendo o jantar às 5h15 e nenhuma dessas coisas parecia razão suficiente para parar. A mensagem chegou às 19h42. A família vai se reunir no domingo. Preciso que você esteja lá. 2 horas. Vamos conversar sobre isso como adultos e resolver isso em família. Eu espero você. Li 2 vezes. Coloquei o telefone na mesa ao lado do meu jantar. Terminei de comer. Uma reunião de família. A expressão da minha mãe para isso, se reunir, em família, como se fosse um encontro em vez do que era. A última vez que ela convocou uma, eu tinha 17 anos. Ela precisava explicar algo sobre dinheiro, algo envolvendo minha poupança para a faculdade e uma situação de curto prazo que parecia urgente e se resolveu da maneira que situações de curto prazo às vezes se resolvem, ou seja, não se resolveu completamente. E eu fui para uma universidade estadual em vez da que eu queria. E minha mãe me trouxe uma planta para o meu dormitório e me disse que as universidades estaduais eram tão boas quanto, o que era algo que ela acreditava, e eu eventualmente escolhi acreditar também, porque a alternativa não era algo para o qual eu tinha energia aos 17 anos. A poupança da faculdade nunca foi reposta, isso tinha parado de importar. Eu tinha feito meu próprio caminho com o que eu tinha, o que eu fazia com a maioria das coisas. Olhei para a mensagem novamente. Eu espero você. Havia uma versão de mim, a versão que teria atendido a ligação do banco no 11º dia, antes de se lembrar que não precisava, que teria digitado de volta. Claro, antes de terminar de ler a frase, que já estaria planejando o que levar, se deveria chegar mais cedo,
Como evitar que o clima na sala piorasse? Coloquei o telefone virado para baixo e lavei a louça. Domingo estava a 4 dias de distância. Eu descobriria o que queria dizer até lá. Ou não diria nada. Ou diria muito, lenta e claramente. Em uma sala cheia de pessoas que nunca pensaram em perguntar se eu estava mantendo o controle. Uma dessas coisas aconteceria. Fui para a cama. Não fiquei acordada. O livro Razão, em parte doentio. A sala de estar da minha mãe não mudava há 11 anos. O mesmo sofá creme com as almofadas que ela comprou em uma feira de artesanato em 2009. A mesma gravura emoldurada de Porto Seguro acima da lareira. A mesinha lateral com a lâmpada de cerâmica e o porta-copos que ela tinha desde antes de eu me lembrar e que tinha uma marca de copo que eu suspeitava ser do meu pai. Cheguei às 2 horas em ponto, porque foi o que ela disse e não vi razão para lhe dar uma vantagem inicial. Eles já estavam lá. Tio Ricardo no sofá de 2 lugares, de paletó, mãos nos joelhos na postura de um homem a quem disseram que isso era importante e estava levando a sério. Tia Paula ao lado dele, um copo de suco de maracujá, sua expressão calibrada para preocupada, mas solidária. Prima Michele na cadeira perto da janela, não exatamente olhando para o telefone, mas também não exatamente não olhando. Cora no sofá pequeno perto do corredor. Ela tinha pego o assento mais próximo da saída, o que eu notei, e que me disse que ela nem estava tão confiante quanto queria parecer. E minha mãe em sua poltrona, aquela em que ela sempre sentava, ereta, um lenço de papel na mão que ela ainda não estava usando. Sentei-me. Coloquei minha bolsa no chão ao meu lado. Esperei. Tio Ricardo pigarreou. Ele tinha 62 anos, administrava uma lavanderia há 30 anos e era, à sua maneira, um homem decente. O tipo de decência que opera principalmente através da não interferência e de uma preocupação genuína ocasional. Agatha, disse ele, obrigado por ter vindo. Nós todos só queremos entender o que está acontecendo. Com você e a Cora. Com a família. Tudo bem, eu disse. A Cora está passando por um momento difícil. Estou ciente. Ele olhou para a tia Paula. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Todos nós te amamos, Agatha. Ninguém aqui está te culpando por nada. Nós só achamos. Ela fez uma pausa. A maneira como as pessoas fazem uma pausa, quando o que vem a seguir requer mais cuidado do que o que veio antes. Achamos que talvez tenha havido algum mal-entendido em algum lugar. E só queremos que todos conversem para que possamos resolver isso juntos. Olhei para ela. Olhei para a lâmpada de cerâmica. Pensei no fato de que tia Paula e eu tínhamos conversado 4 vezes nos últimos 3 anos, todas em feriados, nenhuma delas sobre nada além da superfície das coisas, e que agora ela estava sentada na sala da minha mãe com um copo de suco de maracujá e a frase algum mal-entendido, e eu deveria achar isso uma base para uma conversa. Não houve mal-entendido, eu disse. Me pediram para ser fiadora de um aluguel. Eu recusei. Minha mãe me disse que eu só me importo comigo mesma. Eu desliguei a chamada. Cancelei os débitos automáticos que eu vinha fazendo por 5 anos. É só isso. A sala mudou. Não muito um pequeno ajuste. O tipo que se sente em vez de se ver. Cora falou do sofá pequeno. Você não pode simplesmente cancelar tudo sem aviso, Agatha. Não é assim que a família funciona. Não é assim que nada funciona. Eu dei 5 anos de aviso, eu disse. Só que dei em parcelas. Isso não é. Ela parou. Começou de novo. Você está agindo como se estivéssemos nos aproveitando de você. Não estou agindo como nada. Estou descrevendo o que aconteceu. Você me fez parecer que não consigo cuidar de mim mesma. Cora, minha voz estava estável da maneira que ficava quando eu estava trabalhando com um número que não batia e precisava ser abordado diretamente antes que qualquer outra coisa pudesse prosseguir. Eu tenho pago seu aluguel, o seguro do seu carro e a mensalidade do seu curso por 5 anos. Essa é a situação. Eu não criei a aparência. Eu a financiei. O silêncio na sala tinha uma qualidade específica. O tipo que acontece quando algo verdadeiro foi dito em uma sala que nem estava preparada para isso. Minha mãe pousou o lenço. Não é sobre o dinheiro, disse ela. Tudo é sobre o dinheiro, eu disse. É para isso que serve um livro Razão. O rosto dela passou por algo que não consegui nomear exatamente uma espécie de compressão. Um encolhimento. Eu não te criei para pensar nas coisas em termos de débitos e créditos. Você me criou para resolver as coisas.
Eu as resolvi. Por 24 anos, você era família. Sua voz tinha ficado mais baixa. É isso que a família faz. Cuida um do outro. Não fica contando pontos. Alguém tem que contar. Tio Ricardo se mexeu no sofá. Prima Michele tinha colocado o telefone completamente virado para baixo. A sala estava atenta da maneira que as salas ficam atentas quando as pessoas sentem que a coisa que vieram impedir pode estar acontecendo de qualquer maneira. Minha mãe me olhou. Ela agora tinha as mãos cruzadas no colo. O lenço tinha desaparecido em algum lugar. Quando ela falou novamente, sua voz era a voz que ela usava quando decidia que uma abordagem direta era a única que restava não cruel, mas empregada, da maneira como uma ferramenta é empregada. Eu tentei, disse ela, entender o que eu fiz para te deixar assim. Esperei. A Cora sabe como amar as pessoas. Ela disse isso sem hesitação, da maneira como se diz algo em que se pensa há muito tempo e finalmente se parou de editar. Ela não é perfeita. Às vezes precisa de ajuda, mas ela ama as pessoas. Ela aparece. Ela liga. Seus olhos estavam em mim. Você só sabe contar. A sala ficou muito quieta. Olhei para o chão. 12 lajotas entre mim e a porta da frente. Cerâmica bege, levemente irregular nas linhas de rejunte. A mesma lajota que ela mandou colocar quando eu estava no ensino médio. E ela fez a cozinha e o corredor ao mesmo tempo porque o empreiteiro lhe deu um desconto se ela fizesse ambos. 12 lajotas. O problema daquela frase "você só sabe contar" é que teria sido mais fácil se fosse simplesmente cruel. A crueldade pode ser arquivada. Você pode colocar lá em uma coluna, rotular, lá, contabilizar, lá. O que ela disse foi outra coisa. O que ela disse foi a coisa que eu temia desde os 13 anos, assentindo em uma mesa de cozinha enquanto a cadeira do meu pai estava vazia na cabeceira. O medo de que todo esse tempo, todos esses anos de gestão, administração e presença de todas as formas, exceto as calorosas, tivessem confirmado algo sobre mim em vez de refutar, que eu era eficiente onde deveria ter sido amorosa, que eu sabia o preço de tudo e o custo de nada. Sentei com aquilo pelo tempo que leva para contar 12 lajotas. Então peguei minha bolsa, levantei-me, olhei para minha mãe, olhei para a Cora e disse, com a mesma voz que usava para fechar uma conciliação, eu entro em contato. Saí. Não bati a porta. Não havia batida de porta em mim. Caminhei até meu carro na pálida luz da tarde de domingo. Dirigi para casa, não liguei o rádio. Estacionei na minha vaga de sempre. Peguei o elevador para o meu andar, entrei no meu apartamento e sentei no sofá sem acender as luzes. O apartamento estava escuro. A rua do lado de fora da janela era a mesma de sempre em uma noite de domingo. Alguns carros, um passeador de cães, o letreiro de neon vermelho e branco da padaria da esquina, coisas normais continuando a ser normais. Meu telefone estava na minha mão. Não me lembro de tê-lo tirado da bolsa. O nome da minha mãe estava no topo das chamadas recentes. Levaria 4 toques para ligar de volta para ela. Eu sabia o número de toques da mesma forma que sabia a maioria das coisas precisamente, automaticamente, sem ter que pensar sobre isso. A parte de mim que disse tudo bem aos 13 anos estava muito alta agora. Tinha ficado quieta por 19 dias e agora estava presente da maneira como um sistema antigo se faz notar quando você tenta desligá-lo. Não graciosamente, não de uma vez, mas em pequenos ruídos acumulados, todos perguntando a mesma coisa. E se ela estiver certa? E se você voltar? E se você disser a coisa certa? E tudo voltar a ser como era, e como era? Era errado de maneiras que você não suportava, mas pelo menos era algo que você entendia. Olhei para o nome da minha mãe na tela por um longo tempo. Então coloquei o telefone na extremidade distante do sofá. A extremidade em que nunca sentava. A extremidade que funcionava como uma superfície para correspondência, livros e coisas com as quais eu ainda não sabia o que fazer. Deitei onde estava. Olhei para o teto. O quarto estava escuro, e os ruídos da rua entravam pela janela como sempre abafados, contínuos, sem significado particular. Não liguei de volta para ela. Também não dormi. Não de verdade. Não do tipo completo. Fiquei deitada no sofá de casaco até as 2 da manhã e pensei na cadeira do meu pai, em 12 lajotas,
e em uma frase que eu não conseguia decidir se perdoava ainda. Então me levantei. Fui para a cozinha. Fiz chá. Sentei-me à mesa. O notebook estava fechado do outro lado dela. Olhei para ele por um longo tempo antes de abri-lo. Acordei às 4h23 e soube imediatamente que não voltaria a dormir. Isso não era incomum. Nas semanas após a morte do meu pai, eu acordava em horas estranhas. Ficava deitada no escuro e fazia a coisa que vinha fazendo desde os 13 anos, que era fazer um balanço do que precisava ser feito e em que ordem. Listas eram estabilizadoras. Uma lista significava que você sabia com o que estava lidando. Uma lista significava que o problema tinha limites. Levantei-me. Não acendi muitas luzes. A lâmpada da cozinha, aquela sobre a mesa, que fazia um pequeno círculo amarelo e deixava o resto do apartamento no cinza antes do amanhecer. Fiz café. Sentei-me. Abri o notebook. Não o arquivo do cliente. Não o novo documento que eu tinha começado. Abri a planilha 2. Eu nem a tinha olhado desde o dia em que cancelei os pagamentos. Eu a tinha aberto naquela manhã de outubro, da mesma forma que a abria todos os meses por 5 anos. Digitei os números. Anotei o total. Fechei a aba. Essa foi a última vez. Eu não tinha voltado. Voltei agora. Setembro de 2019. O primeiro lançamento. Lembrei-me daquele mês claramente. Cora tinha se matriculado em sua segunda tentativa de um curso superior e precisava do apartamento fora do campus, porque os dormitórios, ela disse, eram muito barulhentos para estudar. Eu pensei, isso é razoável. Configurei o débito automático sem perguntar por quanto tempo duraria. Li adiante, mês a mês. Os números não mudavam com frequência. O aluguel permaneceu em R. Sandia Ling Ling Ling, Part 1. Enses 1. Shiba. Note. Id 1. Alu. Ver. Ebri Are. In the I won't. Olubli. Day. End of Shepherdoddy. Sulo.com. O dash. W. Odi 0. In the point. Dam. 1. Lobo. Ov. Ode. Horde. www. W. Lember 4. To all. 1. Ozio. Visitor. ID. 8. Or. Hyperlink. O place. 10. Olo. IB. 1. Low. 3.000 por. 8 meses antes que o propriete. And. Rio aumenta separare. 3.200. E eu ajustei o pagamento sem registrar como algo além de um número a ser atualizado. O seguro do carro flutuava. A mensalidade do curso vinha em parcelas que nem sempre se alinhavam com o mês do calendário, então alguns lançamentos eram mais altos e outros mais baixos. E eu tinha criado uma fórmula para fazer a média ao longo do ano, e a fórmula tinha funcionado perfeitamente, e eu nunca tinha considerado se a coisa que a fórmula estava medindo deveria ser medida. Havia notas na coluna mais à direita. Eu tinha me esquecido das notas. Festas de fim de ano em dezembro de 2019. Eu tinha transferido um valor extra naquele mês para um notebook que a Cora precisava e chamei de presente de Natal na coluna de notas porque algo sobre isso parecia mais limpo do que chamar pelo que era. Problema no carro em março de 2020. Ela precisava de pneus novos. Pesquisei o custo médio de pneus para a marca e modelo dela, transferi o valor, digitei problema no carro na coluna. Ajuda com o depósito em agosto de 2020, quando ela se mudou para o apartamento maior. Aniversário em junho de 2021. Eu tinha adicionado R. Liambei. 1. Is. 1. Obli. Leibo. 1. Leif. IABC. And 6. I. Of 0. And. 1. This is. Use a def. This. 1 quote. 1. A 1. 1. By. Maurizo. Insa. Obling. O. Or. Haluri. OZ. Part 8. 1. Mansing. 2. 1. Sur. 11. By 2. 24. Imel. Olis. And. Isdes. The. Libel. 1. Wenjin. Aluz. Lem. Main. 1. Thatchen. Hazes. Okay. End of. Ausiting. Ori.
Ausa. 1. Avazi. Numbers of 5. Say. Ibu. See. 1. Au. Anda. 1. In. Vor. 1. Ovid. Obling. Mode. WW. Enda. S. 2. Moses Ogred. Beziken. The 7. Mosen. Debut. W. The. Oud. 1. Bond. An 0. Orly. 1. This is 1. R. 1. Odsing. Is. W. Before. R. Oka. Hour. 1. 2. Who. 100 pound. I do do. I up. 1. Main. 1. It's. 1. Live. Ani. Numberting. Ilu. Mainsri. The sis. Maypru. 1. Tuaim. Huta. R. 1. Parties. Or. Iso. Ori. R. 1. I. 0. Abi. Ve. 1. 1 so. I me. Of Ali. Augri. Of 0. Men. Pros. Hebling. O. Huvai. C. It. 0. 1. Thus. 2. DS. 1. Subant. ATO. Baramia. Imi. H. Loba 0. Arobu. Bri. Id. 0. 1. Azi. Usection. W. End. 1. None. Minas. End. ID. Lebru. 1. Once. Azi. Awe. Tubal. On. Is 0. 1. Vri. Ablu. Obu. W. Labatu. W. Moat. Bivish. 2. Ovlu. Lamu. I. WW. INC. Odesh. Bizo. Inda. 2. Part. IB. Note. OB. Or. Avrescens. P6. Odimine. Labuvai. Avru. Bisinks. O. IE. IT. IB. Bud. Miria. WW. End of 100. 16cs.ol. Vor. End. Amain. Vonid. Pa. Buzzin. Lasus. Those. 0. End. I. RB. Is vis. Mindswo. Des. End of. 2. Though is. 2. 11. Say. So. Duty. I. All. My. End of ode. R. And. End. By. Number. 1. 2. Parwan. Biso. Aitsu. 1. 1. Pout 1. In 7. 1. R. Inzing. I2. 2. No. Once. Double da. But. Obli. Are you? In. 7. Honorably. This is. Those are. This is XV. Aziro. Handovinsus. End. Paus. We. Hot. 1. ODS. Listen. Number. A0. Ori. Liu. 1 through. W. Was. Add. 2. End of. 2 1. 0. Of. 100. 1. Affording. UB sings. Of lewd. 1 su. I note. Yoso. End. Yos. R. Obli. Oriu. Bruvai. Endo. Re. Lobu. Odo. 2 sodex. End. Say. Azi. R. In the vru. Aug. 1. Lem. End of 4. Ovary. Vus. 1. W. Obling. WW. Ale. Number. Say. Ajes. Von. Live. 2024. W. Lambe. A. Is. Transfer. E. Iniciada aquele. E. Se aparentemente decidi que merecia documenta. Se. Se. Haudud. E. O como ela precisasse saber. Como ze algo. E. Erd. Me estivesse auditando isso ao. E. Is isso.
M de mim. Li por muito tempo. Em algum momento caf. E. Azeite. Esfriou. Em. Ei. O percebiat. E. Or. Que o peguei ou encontrei em temperatura ambiente. O que me deu mano. Si. Se. Loken. Ei. O distante de quanto tempo estava sentada ali. En. Ei. O me levantei para fazer mais. O. You. Atob. Litimolan. Si. Se. Yes. Amento foi mar. Si. Se. Do. Ora totusin. Ofireu tu. 5.500. Olhei para o total na célula B60 e 3 pela segunda vez em 2 meses. R. 335.500. Yula. Abra. IU. Automation. Orling. 1. And. 11. I know. 1 zetting. The Cisino. 1 zixa. RT. OB. I know. Footnote. I. Awuso. Worry. By. End of W. Awejing. Avesti. And. 1. The 6th 1. Ho. R. O. The Robolian. W. Rud. Los. Puruzik. Bird 4. O. In. 2. End of byte. I'm 1. Put. IT. The section. End of though. Obu. Loberes. Boozer. In. 2. Oleb. 1. Byte. 1. Manuse. U2. And. In 1. W. No. WW. Aus. 1. Over. U. And. Obu. By. Arty. Ubly. I. And. 1. Ilubal. I. The Z. And. Brifor. W. Note. Obling. 1. Hode. IT. And a D. Benov 1. End of 14. 2. Alu. 2. And. Ozo. Azi. Mode. Issi. Jess. End of. Etsy. Unso. Orin. In 104. 1. Alebu 4. Olegs. I. When. Mimesis. Orebling. WW. IT. 1. Numbers. W. Eid. 1 hell. Bus. Plezero. 2L. C. Ibo. 11. O. Usix. R. Menises 1. Forision. IUW. Braver. Eza. 1. Over. W. 1. Lean. Helmo. Amina. Bide. It. OP. From so. 335.500. You. Over. Mero tinha subido pouco desde. You. Or. Última vez que eu calculei. Porque eu tinha contado os meses cerrado por 2 na primeira vez. Corrigiaf. O. Hirmula. O total se ajustou. Olhai para ele. R. Sambai Sanchi Wudian Wuringling. Meu pai era um homem cuidadoso com dinheiro. Não era rico, ele trabalhava na gestão de estoque para uma rede regional de lojas de materiais de construção, que pagava bem o suficiente para uma família de 4 pessoas em uma cidade de médio porte, e ele mantinha um livro-razão em um caderno de capa dura verde que eu encontrei uma vez na gaveta da escrivaninha, folheei e coloquei de volta sem dizer nada. Ele anotava todas as despesas. Todas. O caderno era organizado por categoria: moradia, alimentação, contas, filhas, diversos. Em filhas, ele tinha escrito meu nome e o nome da Cora, e mantinha uma coluna para cada uma de nós. Sempre pensei que herdei o hábito dele, o rastreamento, a documentação, a necessidade de ter o número. Ocorreu-me agora pela primeira vez que ele mantinha o livro-razão para que a família pudesse ver claramente o que tinha, não para se justificar para ninguém, não para preparar um caso, apenas porque saber o número real era como ele entendia uma situação. Ele nunca o mostrou a ninguém. Eu o encontrei por acidente. Ele nunca soube que eu o encontrei. Eu mantive meu livro-razão por 5 anos e também não o mostrei a ninguém. Mas onde o livro-razão dele era uma ferramenta, o meu tinha se tornado outra coisa.
Um registro de cada mês em que eu disse a mim mesma que isso era razoável, isso era temporário, isso era o que a família fazia. Prova de que eu não tinha sido tola, que a matemática confirmava minha bondade. Evidência contra uma acusação que ninguém ainda havia apresentado. A voz da minha mãe de domingo. Você só sabe contar. Eu carregava aquela frase desde que ela a disse, da maneira como se carrega uma pedra no sapato ciente dela a cada passo, sem parar. Eu a ouvi como uma acusação, como a coisa que ela sempre acreditou sobre mim, finalmente dita em voz alta, que eu era uma pessoa sem calor, uma função vestindo um rosto. Revirei aquilo na cozinha às 4 e pouco da manhã, com café frio e 5 anos de documentação abertos na tela. Sim, pensei, eu sei contar. Tenho contado desde os 13 anos, sentada em uma cozinha na Rua das Acácias enquanto minha mãe segurava minha mão, e a cadeira na cabeceira da mesa estava vazia, e eu disse tudo bem porque alguém tinha que dizer alguma coisa. Tenho contado porque alguém naquela família tinha que contar, porque a alternativa era não contar, e não contar significava não saber, e nem saber significava que o que quer que estivesse vindo chegaria sem aviso. Eu sabia contar. Eu nunca, em 24 anos, virei a conta para mim mesma. Nunca adicionei uma coluna para o que me era devido. Nunca executei a fórmula que dizia: tempo da Agatha, crédito da Agatha, nome da Agatha nos formulários, poupança da Agatha para a faculdade, ligações de terça da Agatha, entrega de aveia no 4B. Quanto isso totaliza? E quem está carregando? E alguém já perguntou. Fechei a planilha. Abri um novo documento. Fiquei lá por um momento, mãos no teclado. A pequena lâmpada amarela, Belo Horizonte ainda na maior parte escura do lado de fora da janela, exceto pela luz ocasional que se acendia em um apartamento do outro lado da rua, outra pessoa também acordada a essa hora por seus próprios motivos. Comecei a digitar. Levei 40 minutos, não porque eu não soubesse o que queria dizer, eu sabia exatamente. Levei 40 minutos porque fui precisa, e a precisão exige tempo. E este era talvez o documento mais importante que eu já tinha redigido, e eu não ia errar. Quando terminei, reli uma vez. Fiz 2 pequenas edições. Reli novamente. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para minha mãe. Se você quiser fazer uma reunião de família, eu estarei lá. Sábado funciona. Pousei o telefone. A janela estava ficando mais clara, aquele cinza particular, antes que o cinza se torne cor. Peguei a xícara de café, notei que estava fria, coloquei-a de volta. Fui para o canto da sala onde guardava a impressora. Ela atolou na segunda página. Sentei-me no chão ao lado dela, que é a única resposta digna a um atolamento de impressora às 6 da manhã, e tirei o papel do mecanismo de alimentação da maneira como já tinha feito uma dúzia de vezes devagar, uniformemente, sem forçar. A impressora fez seu som de consideração. Recarreguei o papel. Pressionei imprimir novamente. 5 páginas saíram quentes, uma de cada vez, na bandeja. Empilhei-as. Bati as bordas contra o chão para alinhá-las. Segurei-as por um momento papel quente, o peso particular de algo que você fez, e então as coloquei na mesa da cozinha e fui tomar um banho. Sábado estava a 4 dias de distância. Eu tinha tudo de que precisava. Cheguei às 2 horas em ponto, o mesmo que no domingo anterior, porque a precisão era um hábito que eu não tinha nenhuma razão particular para quebrar. A sala de estar tinha as mesmas pessoas, mais ou menos. Tio Ricardo, tia Paula, prima Michele, que desta vez tinha guardado completamente o telefone, o que eu notei. Cora no sofá pequeno perto do corredor, e minha mãe em sua poltrona, ereta, as mãos cruzadas no colo. O lenço de papel do domingo passado tinha desaparecido. Ela parecia cansada de um jeito que não parecia na semana anterior. Não o cansaço performático que ela às vezes usava quando queria que perguntassem sobre isso, mas o tipo real, o tipo que não melhora com uma audiência. Sentei-me. Coloquei minha bolsa no chão. Tirei a pasta. Ninguém disse nada. Quero ler algo para todos vocês, eu disse. Abri a pasta. Encontrei a primeira página. Setembro de 2019. Aluguel da Cora. R. Sandian Ling Ling Ling. Zizik. C1. Alobre. 1. Party. Bu. Is a 1. Arubel. Re. Oz. 2019. R. And a 4. OK. 2.
1, 1, IT, a 1, 2. Darus, Olo, 1, Orisi, Dam, I, Olapre, Ed, O, Oren, 3.000, Setembrode 2019, Seguro do Carro da Cora, R, 400, Setembro de 2019, Mensalidade do curso da Cora, R, Ardian Ilingling, Aibling, Dubli, Lobra, Liu, Hezi, you died, Abu, he says, I, this, Alsam, Vos, 1, 1, 1, Enda, Iwi, Or, Oep, Uol, Pulzero, Pari, Azet, 0, Byte, Ogreat, 1, Dorty, W, Odes, Dejun, Ome, 1, 4, Muddy, Huju, Obri, Iblink, 1, Azu, Well, 1, People, Part 1, Desmo, Jerose, 2, 1, Isveri, Desizero, Pruso, Void, Minuses, Amisegs, Itzio, Desinode, Desiri, 1, PS, Recourse, W, Duru 1, Mari 1, Jepsaman, W, Ordi, IT, www, V, over, I, W, number, I, 1, 2, 1, Os, Des, April, Libero, On, Sipo, Heim, Ne, Lime, 2, 4, O, 8, Part 1, Luber, 2 1, Red, V, This, Love, Bros and, is the O, 1, U, Peepo, R, 1 6, 1, Anzilu, 3, Duh, this is, I, Udo, 1 Csen, 1 0, mine, R, Let, Ablu, 1, UI, Azik, Li, 2019, Oblight, yes, 1, Shasikan, the set, IUW, note, WZI, Vor, 0, W, 2, W, 2100, Azalá esperou, achou que estava me esperando por contexto, por uma moldura, que eu dissesse o que era aquilo. Eu lhe disse, virei para Apr, Chimalinha, Outubro 2019, Aluguel da Cora, R, 3.000, Outubro de 2019, Seguro do Carro, R, Cibai, O, 1, 0, Orand, I2, Enderful, R, ID, by, 2019, Ovro, 1, Bide, Owe, End, 1, 400, Outubro de 2019, Curso, R, 2100. As mãos do tio Ricardo se moveram nos joelhos. Tia Paula olhou para minha mãe e depois desviou o olhar. Novembro de 2019. Aluguel, R, Sandia Ling Ling Ling. IP, Sylvan, 2. Ed, Ho Blank, IE, P0, 3.000. Seguro, R, 400. Curso, R, Ardian E Ling Ling. W, Munchen, We, Desen, Verse, 1, 1, Sixlo, Mox, Audu, 2019, or 1, Make a 1, and O, I me. All, WW, Segom, UOs, Aya, 1 Sapton, I, 1 6, Numbody. This is 1, the sex. Number way, ID, all, W. 1 of Lu, 1, all leasings, Re, Oblu, Mine, Arlene, Vor. 2, Origold, Rau, Lis, 1, in 0, Vis, Liebelenk, Odu, 2, 8, Minibodo, Oda, Lev, Wanting, Desio, Lensing, Orzix, Iwodu, Prosin, 1, Baidu South, R, his the part. 7, well, I do, Adesi,
W. Amaneces. 2100. Novembro de 2019 adicional. Ajuda com Modep. O. Cito para o apartamento no bairro Anchieta. R. 1200. Nota. Ajuda com o depósito. Eu lia devagar. Não havia razão para apressar. Os números eram os números e não iam a lugar nenhum. E eu tinha sido precisa com eles por 5 anos e pretendia ser precisa com eles agora. Li até 2020. O seguro do carro subiu na primavera, anotei o valor exato. A mensalidade do curso caiu por um semestre quando Cora pegou menos créditos, e anotei isso também. Em agosto, eu tinha pago um valor adicional por um apartamento maior e tinha escrito custos de mudança na coluna de notas, e li aquilo em voz alta da mesma forma que li todo o resto uniformemente, sem editorializar. Cora começou a chorar por volta da primavera de 2021. Ouvi antes de ver uma mudança em sua respiração, uma qualidade específica de silêncio que é diferente do silêncio comum. Levantei o olhar uma vez, brevemente, da maneira como se levanta o olhar de um documento para confirmar que a sala ainda está lá. Ela tinha as mãos no colo e a cabeça ligeiramente curvada, e olhei para ela por 2 segundos e voltei a baixar o olhar para a planilha. Continuei lendo. Minha mãe olhava para a mesa. Ela olhava para a mesa desde algum momento em 2020 e continuava olhando para ela e não falava. Eu esperava que ela falasse. Ela não falou. Terminei a página 4. Virei para a página 5. Outubro de 2023. Aluguel. R. Sandian Arlingling. 1. Alvu. 1 and sex. Intro 1. All S. W. Timon. 3.200. Seguro. R. 450. Mensalidade do curso. R. Ardian Eilingling. I knew. 2. IS. Loan. 1. End of sign. Mandu. O. 2023. Well. 1. Ibelsik. This is it. Audi. I know. 1. 2 1. 1. WW. Ulai. Alfu. IT. Libu. Oza. On M. Blink. W. Ole. W. Mose. Bosmo. Ole. Libu. Amizod. Pite. Ob. Dot. Hazawo. Blank. Tuvor. Wonduf. End. Of 6. Olosen. Blanks. W. 1C. 111. RE. I. End. WW. 7. U. Arizas. Ablo. Iju. 1. Muddy. Ober. 2100. Outubro de 2023 adicional. Ajuda como pagamento da consulta. E. A. De cada Cora. R. 150. Nota. Médico. Li o último lançamento. Março de 2024. Aluguel. R. Sandian Arlingling. I Dodd. O. 1. Abi. V. Olov. Mantu. 3.200. Seguro. R. 450. Mensalidade do curso. R. Ardian Eilingling. Leuven. O. Leven. Ausib. IED. Note. 24. Oboe. Ezir. By. That. 1. Theor. IFC. Libervax. No. Honibuli. 2I. 2100. Vireyap. A. R. Gina. Total. R. 330 e 5.500. Fechei a pasta. Coloquei-a na mesinha ao lado da minha cadeira. Coloquei as mãos no colo. Não estou pedindo de volta, eu disse. Não estou argumentando. Não estou pedindo a ninguém para concordar comigo, ou se desculpar, ou mudar o que pensaram sobre tudo isso. Li porque todos nesta sala estavam aqui na semana passada e eu queria que todos nesta sala soubessem qual era a situação de fato. Ninguém falou. Olhei para minha mãe e depois para a Cora e mantive minha voz no mesmo nível que esteve nos 11 minutos anteriores. Eu amo vocês duas. Não estou terminando esta família, mas preciso dizer 3 coisas e preciso que vocês as ouçam sem responder até que eu termine. Minha mãe levantou o olhar da mesa. Não vou mais fornecer apoio financeiro a ninguém nesta família.
Nem fiança, nem transferência, nem empréstimo. Se isso mudar, eu direi. Mas agora é onde estou. Fiz uma pausa para que a ideia se assentasse antes da próxima. Quando alguém nesta família me disser que eu só me importo comigo mesma, ou que não sei amar as pessoas, é o fim da conversa. Eu irei embora. Todas as vezes. Outra pausa. E vou ligar quando eu quiser ligar. Não quando houver uma crise. Não quando alguém precisar de algo. Quando eu quiser. A sala estava muito quieta. É isso, eu disse. São as 3 coisas. Não estou negociando. E não vou explicar. Las mais do que já expliquei. Não são punições. É apenas como as coisas vão funcionar para mim a partir de agora. Minha mãe estava me olhando desde que comecei as 3 coisas. E ela continuou me olhando. E algo em seu rosto estava fazendo o trabalho lento e privado de uma pessoa que recebeu uma informação que não pode ser desrecebida. Não raiva, não a tristeza armada do último domingo. Algo mais antigo que ambos. Ela disse, eu não sabia. 2 palavras, sem performance nelas. Olhei para ela. Eu nem sabia que era tanto, disse ela. Agatha, eu genuinamente não sabia. Eu acreditei nela. Essa foi a parte mais difícil. Não os 11 minutos de leitura, não as 3 condições, não a pasta no meu colo. A parte mais difícil foi acreditar nela e saber que isso não mudava a matemática. Ela não sabia. Ela tinha criado 2 filhas e visto uma delas carregar a outra por 24 anos. E ela genuinamente não tinha notado. E eu acreditava nisso. E isso explicava muito. E também não explicava nada. Eu sei, eu disse. Cora não falou. Ela tinha as mãos espalmadas nos joelhos e olhava para a meia distância da sala, em algum lugar entre o chão e a parede, e olhei para ela por um momento. Minha irmã, 27 anos, 3 anos quando nosso pai morreu, que cresceu em uma família onde alguém sempre a segurava antes que ela caísse, e não disse nada a ela, porque não tinha nada a dizer que a leitura já não tivesse dito. Tio Ricardo se desculpou discretamente e foi para a cozinha. Ouvi a torneira correr. Tia Paula colocou a mão no braço da minha mãe. Peguei minha bolsa. Levantei-me. Minha mãe disse, Agatha, esperei. Ela disse, me desculpe, apenas isso. Nada anexado, nenhuma explicação, nenhuma defesa, nenhum pedido embutido. Olhei para ela por um momento em sua poltrona, o sofá creme atrás dela, a gravura de Porto Seguro acima da lareira, o porta-copos com a marca que eu sempre suspeitei ser do meu pai. Eu sei, eu disse. Saí. Não bati a porta. Caminhei até meu carro na tarde de janeiro. Estava mais frio agora do que em outubro. As árvores nuas e o céu pálido. E o cheiro da lareira de alguém em algum lugar na rua. E dirigi para casa. E fiz o jantar. E fui para a cama. E dormi. 3 meses depois, em um domingo de janeiro, fiz café, sentei-me perto da janela e observei a rua acordar. Meu notebook estava aberto na planilha de trabalho. A planilha 2 ainda estava nos arquivos. Eu não a abria desde a manhã em que a li às 4 da manhã. E não a abri agora. Eu não precisava mais. A conta estava encerrada. Michele mandou mensagem em fevereiro para dizer que Cora tinha voltado para a casa da nossa mãe. Uma caminhonete. Caixas. Um colchão enrolado em plástico em uma tarde de sábado. Os vizinhos, aparentemente, tinham coisas a dizer. Li a mensagem na copa do trabalho e anotei da mesma forma que costumava anotar tudo. E então fechei aquele documento e não o abri novamente. Minha mãe me enviou uma fotografia em março, uma flor de seu jardim, em close, a luz entrando pela lateral, sem texto, apenas a imagem. Olhei para ela por um momento. Pousei o telefone, terminei meu café. O apartamento estava silencioso, da maneira como vinha ficando mais silencioso por 3 meses. Não vazio, não a ausência de algo, mas a presença de algo que eu ainda estava aprendendo a nomear. Não solidão, algo em que você podia sentar sem precisar consertar, ou explicar, ou tornar produtivo. Algo que esteve lá o tempo todo, por baixo de tudo mais, esperando a sala se esvaziar. Se você já foi o responsável, aquele que atendia quando os outros não o faziam, que pagava o que os outros não podiam, que se mantinha firme para que todos os outros pudessem se dar ao luxo de desmoronar, então você já sabe o que a Agatha sabia antes de saber que sabia, que ser necessário e ser amado não são a mesma coisa.
E a distância entre eles, uma vez que você a vê, não pode ser ignorada. Não há nada de errado em cuidar das pessoas. Esse impulso é real e é bom. Mas em algum lugar entre cuidar de e assumir, uma linha é cruzada silenciosamente, gradualmente, sem que ninguém convoque uma reunião sobre isso. E de repente você está financiando uma vida que não é a sua, carregando um peso que ninguém lhe pediu para largar porque ninguém notou que você o estava segurando. A pergunta que a gata teve que responder é a mesma que pode estar com você agora. Quando a generosidade se torna um substituto para a conversa mais difícil, quando manter a paz custa mais do que a paz vale, o que ela descobriu em um estacionamento, em uma mesa de cozinha às 4 da manhã e finalmente em uma sala de estar cheia de pessoas que nunca tinham contado, é que perdão e retorno também não são a mesma coisa. Ela perdoou sua mãe, ela nem voltou ao arranjo que exigia perdão. Essa distinção, amar alguém e se recusar a ser diminuído por essa pessoa, não é egoísmo. É, na verdade, a única maneira de o amor permanecer honesto por um longo período de tempo. Se alguma parte desta história lhe pareceu familiar, sente-se com isso por um momento. Pense na última vez que alguém perguntou do que você precisava, não o que você podia dar. Pense se você já manteve um livro razão próprio, não em uma planilha, mas na parte silenciosa de si mesmo onde você sabe exatamente o que deu e nunca lhe foi perguntado. O que significaria finalmente fechar essa conta? E o que poderia estar esperando por você na sala que resta?